Queridos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta noite se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, eu lerei o versículo de número 50. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo de número 50, estas palavras dirigidas pelo Senhor Jesus Cristo àquela mulher pecadora. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Perdão somente aos pés de Jesus Cristo. Este é o nosso título nesta noite, baseado nesta narrativa de Lucas. Bem, este é um episódio aqui dos versículos 36 ao versículo de número 50, que acontece pouco tempo depois do segundo, penso eu, de todos os maiores milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, que foi a ressurreição daquele jovem em Naim. Está no versículo de número 11, você observa, este é o contexto. E aconteceu que no dia seguinte Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O Senhor se dirige à pequeníssima vila de Naim, um grande número de discípulos o acompanha. Ao chegar próximo dos muros daquela cidade, do portão, vinha um séquito carregando um caixão com um jovem morto, filho de arrimo de uma senhora que pouco tempo tinha falecido. E ali nós temos o encontro do Senhor Jesus Cristo com aquela procissão, e o poder do Salvador é manifesto para ressuscitar aquele jovem, e ele o entrega são, curado, à sua mãe. E na sequência nós lemos que os discípulos de João Batista ouvem a respeito deste milagre e de todos os demais que Cristo tinha performado. E eles levam esta informação a João o Batista. E é na sequência da narrativa, a partir do versículo 24, que nós ouvimos a declaração do Senhor sobre João Batista. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento. E aqui ele declarará a missão, a obra de João o Batista. E então, provavelmente, ainda ali na cidade de Naim, este episódio com esta mulher pecadora e aquele fariseu acontece e é registrado. E nós lemos então no versículo de número 36, que é o que nos interessa nesta noite: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e rogou-lhe um dos fariseus. Bem, nós sabemos que o nome dele é Simão, porque o versículo 40 nos informa isso. Ele era um fariseu, e isso é repetido duas vezes nesse versículo 36 por Lucas. Lembre-se, aqui está a narrativa, e o objetivo de Lucas é evidenciar certos elementos muito importantes. E assim ele repete o termo fariseu duas vezes. Observe: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E isso ele faz de propósito para que nós logo saibamos sobre o caráter, que tipo de pessoa era este homem, o fariseu. Ele era um membro do partido religioso maior em Jerusalém, Israel na época, era o partido dos fariseus, maior que o grupo dos saduceus e de outros grupos religiosos políticos que havia ali. E um fariseu, querido amigo, era o inimigo mais orgulhoso de Cristo. Os fariseus são aquele grupo que estavam sempre buscando alguma armadilha, formar alguma armadilha para o Senhor Jesus Cristo, para pegá-lo em alguma palavra e para matá-lo. Assim é de se surpreender, não é, que um fariseu tenha convidado o Senhor Jesus Cristo, veja, para entrar em sua própria casa e ter uma refeição com ele. É surpreendente realmente, mas veja, provavelmente ele não chamou o Senhor Jesus Cristo ali para uma refeição porque ele tivesse algum tipo de afeição pessoal pelo Senhor Jesus Cristo, ou algum respeito. Não, nós vemos isso transparecer no texto. Eu penso que foi mera curiosidade. Os fariseus tinham grande curiosidade, os publicanos também. Lembre-se de Herodes também, eles queriam conhecer de perto quem era este curandeiro, este operador de milagres, a respeito de quem eles tinham ouvido tantas coisas fantásticas, talvez absurdas aos seus ouvidos. E aqui, tendo a oportunidade em sua própria cidade, este fariseu Simão aproveita a oportunidade e convida Jesus para uma refeição em sua casa, por mera consideração, ou melhor, por mera curiosidade. Curiosidade porque nós percebemos ao longo da narrativa que ele não demonstra grande consideração pela pessoa do Senhor Jesus Cristo ao entrar em sua casa. Nos versículos 44 a 46, nós lemos que ele não ofereceu a Jesus aquele tratamento básico
que os judeus ofereceriam a um visitante, em especial um visitante de destaque, de nome. Ele não ofereceu nada ao Senhor Jesus Cristo, que caracteriza aquelas boas-vindas a um visitante. Haviam 3 atitudes básicas na cultura judaica para demonstrar esse respeito, esta amizade, esta afeição por alguém que vinha à sua casa. Havia a oferta de água para lavar os pés, e você chegava na casa, pés quentes, talvez inchados de andar algum tempo no sol. Quão bom era não refrescar os pés, lavar, e um servo novamente vinha, ou alguma pessoa da casa trazia uma bacia com água fresca para lavar os pés, então entrar e se sentir mais à vontade. E isso não foi oferecido ao Senhor Jesus Cristo. Tirar a poeira dos pés, refrescar-se do calor, aquele alívio. Isso era um sinal também de humildade, lavar os pés, não é? Assim, haviam servos que preparavam isso. Sempre uma bacia e uma toalha se encontrava de prontidão junto à porta para receber os visitantes. Mas nós lemos que ele não oferece algo básico ao Senhor. Uma outra coisa que era estendida a um visitante por quem você tem afeição era o ósculo. Era um costume dos povos semíticos. Você ainda vê isso entre semitas, não é? Os judeus, árabes. O ósculo era aquele beijo na face ou na testa, de respeito. Você vê isso acontecer entre homens, não é? Você vê às vezes na televisão, no jornal. Era o aperto de mão oriental, não é? Era essa maneira afeiçosa de receber. E isso era utilizado, né? Um beijo na testa, na lateral da face, nunca entre sexos opostos, sempre entre o mesmo sexo, de maneira respeitosa, um contato para mostrar proximidade e afeição. E ele não oferece este ósculo ao Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, era oferecido a um visitante óleo para ungir a cabeça da pessoa. Óleo de oliva, na verdade. Não era o óleo cerimonial judeu utilizado pelos sacerdotes no templo, não. Este era o óleo comum, que era usado e derramado na cabeça para criar uma sensação de frescor, de conforto, assim, pés lavados, ósculo santo, frescor na cabeça, você se sente bem recebido. Mas o fariseu nada disso fez com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não queria dar a impressão de grande respeito ou de grande afeição para com o Senhor Jesus Cristo. Porque naquela refeição estariam outros convidados e ele não queria se comprometer. Provavelmente ali haviam outros fariseus, escribas, e eles detestavam o Senhor Jesus Cristo. Ele não queria demonstrar muita proximidade do Salvador, por isso ele o recebe secamente, assim por dizer, para aquela refeição. Ele não mostra uma devoção através do ósculo ao Mestre, ele não oferece absolutamente nada. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, que é o amigo dos pecadores e que estava sempre, sempre pronto a ajudar e pronto a salvar, ele que foi e mudou o seu curso junto com os discípulos para visitar e encontrar um homem endemoniado no sepulcro e curar e libertar aquele homem. Ele que foi na casa dos publicanos para curar e perdoar também aquelas pessoas. Ele que ia às colônias dos leprosos para sarar, para curar espiritualmente. Agora está aqui ele na casa, veja você, de um fariseu. Ali dentro, com seus convidados, veio para todos os pecadores. Todos, queridos amigos, religiosos, não religiosos, casos perdidos, para todos. Ele foi o pregador do arrependimento. Ele foi o salvador dos arrependidos. Aqui está o Senhor Jesus Cristo na casa deste homem. Que situação tão interessante. Nós lemos no versículo 36, a segunda parte, estas palavras. Que entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Bem, provavelmente haviam muitos outros convidados, nos diz o versículo 49, e os que estavam à mesa com ele começaram a dizer. Você pode imaginar aqui a cena na casa daquele homem. Aqui diz, sentou-se à mesa, mas não confunda isso. Não havia mesa naquela época. Mesa é uma criação romana, posterior. Não havia, europeia, na verdade. Não havia mesa, como nós temos, de 4 pernas, cadeiras e todo mundo ali sentado. Como eles comiam? Bem, eles comiam junto a uma esteira. Havia uma pequena esteira, uma mesinha baixa, tocando o chão, onde o alimento era colocado. Não haviam cadeiras também. Eles se sentavam no chão, parcialmente inclinado em sentido perpendicular à esteira, normalmente apoiado sobre o ombro, o braço esquerdo, a mão direita pegando a refeição e colocando
na boca e se alimentando. E assim você pode imaginar um número de pessoas perpendicularmente se posicionadas ao lado, ao redor daquela mesa, tendo a refeição. Todos poderiam ver uns aos outros, a conversação. Nós não sabemos o tamanho desta mesa, assim por dizer, dessa esteira, quanto alimento estava ali. Provavelmente um homem de posses, e assim ele proveu estas coisas. E aqui o versículo de número 37 é quando começa realmente a situação. E eis, observa esta palavra, e eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Observe, e eis, Lucas está chamando a nossa atenção. Ele descreve o cenário e de repente ele diz, pare agora. Eis aí, vede, atente para isso. Estão ali se alimentando e observe algo fantástico, algo fora do comum. Uma mulher que era uma pecadora se aproximando do Senhor Jesus Cristo. Bem, Lucas chama a nossa atenção para isso. Ela era uma mulher daquela cidade, a cidade de Naim. Não confunda esta mulher com Maria, a outra que ungiu a cabeça do Senhor com óleo, que era irmã também de Lázaro e Marta. Esta é uma outra mulher. Uma mulher da cidade, e nos diz Lucas que ela era uma pecadora. Bem interessante, não é lhe dado o nome. Aqui nós temos o nome do fariseu Simão, mas ela é simplesmente chamada de pecadora. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, foi então até o Senhor Jesus Cristo. Ela é descrita apenas como uma pecadora. Bem, não era necessário nomeá-la, porque todos a conheciam, a pecadora. Quando no Novo Testamento uma pessoa, uma mulher ou um homem é qualificado pela população da cidade ou pelos líderes religiosos como um pecador, uma pecadora, bem, então tratava-se de uma pessoa que tinha um estilo de vida abertamente, publicamente licencioso, que não se envergonhava dos seus pecados, que o praticava diante dos olhos das pessoas. E aqui esta mulher, uma mulher que vivia um estilo de vida abertamente licencioso e pervertido. Ela era de fato uma pecadora. Uma pessoa imoral, provavelmente, esta mulher aqui, é o que nós entendemos do contexto. E um judeu que fosse, por exemplo, um publicano, um traidor da pátria, que renegou a pátria e vendeu a sua pátria aos judeus para cobrar os impostos, também era chamado de pecador. Ele se assenta com pecadores. Assim, quando alguém era classificado pelos líderes judeus como um pecador, significa que vivia abertamente, desavergonhadamente em seu pecado. Não escondia. Esta era uma mulher cheia de luxúria e ganância. Luxúria não é luxo, queridos amigos. Luxúria é lascívia, é o desejo passional, egoísta, por todo tipo de prazer sensual e material. Isso é luxúria. Ela vendera o seu corpo por dinheiro, e há muito tempo. Ela não temia a Deus. Ela não temia Jeová, ela era uma judia. Ela não ia à sinagoga, ela não tinha interesse pela lei de Deus, pelo conhecimento de Deus. Ela colocou de lado, ela rejeitou estas coisas, abraçou seu pecado para viver abertamente neste pecado. Ela é chamada de uma pecadora. E eis que uma mulher na cidade, cada palavra aqui é importante, na cidade, o que significa dizer que o pecado dela era vivido e praticado abertamente nas ruas. Todo mundo conhecia aquela mulher. Todo mundo sabia onde ela morava e o que ela fazia. Ela não se escondia, ela não tinha sua casa num lugar deserto, fora da cidade. Era na cidade. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, diante dos olhos de todo mundo, abertamente, desavergonhadamente. E quanto mais público o pecado, claro, mais escandaloso ele é. E eis que uma mulher que era uma pecadora, não que ela tinha cometido um pecado sério e ficou registrado no currículo dela na cidade. Não. Todo homem e mulher comete pecado. E aqui todos sabem disso. Mas essa é uma mulher que era uma pecadora, o que significa dizer que ela vivia na prática, e aqui em particular na prática aberta de um tipo de pecado em particular. Ela era caracterizada por este pecado. E o vício do seu pecado mais visível, externo aos olhos dos homens, era a imoralidade.
E nós vemos que esta mulher, entre todas as pessoas, ela vai até o Senhor Jesus Cristo, no versículo 37. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um vaso de alabastro, era um frasco, haviam todos os tamanhos, era feito de uma pedra, alabastro, macia, muito apreciada na antiguidade, porque era uma pedra mais mole, fácil de ser trabalhada, esculpida e transformada em vários objetos. E este vaso, ele era de alabastro, ele continha um unguento. Tinha um formato cilíndrico com um fino pescoço e uma abertura, completamente selado, e ali dentro era colocado o que quer que fosse, algo precioso, porque era um objeto precioso. Então ele era usado uma vez, quebrado o pescoço e usado o conteúdo dele. Era algo muito precioso. Eis que uma mulher, na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, provavelmente pequeno, porque era caríssimo, um pequeno vaso de alabastro. Não era produzido em Israel, vinha da Índia, o unguento que estava ali dentro, e o vaso também, ou do Irã. Nos é dito pelos historiadores que um pequeno vaso daquele, com aquele conteúdo de unguento, custaria em torno de 300 denários, que significa quase um ano de salário para um trabalhador diário. Imagine você, ela certamente recebeu isso como paga pelos seus serviços. Era uma mulher luxuriosa e também uma mulher apegada a bens materiais. E é claro, estas coisas sempre andam juntos, não é? E ela tinha as suas posses, e ali um presente precioso, um pagamento precioso, e ela traz isso, um unguento. Este unguento era nardo, um aloé, um tipo de cardo, não é? Não era medicinal, este unguento não era para cozinhar, mas era uma especiaria aromática, trazida da Índia. Era uma especiaria, um tipo de perfume muito caro. Se você pensar sobre um perfume famoso e caro, caríssimo em nossos dias, era algo assim. Algo que poucos podem comprar na casa dos seus milhares de reais. Era algo assim. Ela trouxe este unguento aromático, cheiroso, precioso, de propósito, é claro, não é? Para uma situação especial. Isso andava na mesa dos reis, nos quartos dos reis. Não era o que você encontrava em Naim ou em Israel. Raramente você encontraria isso em um país pequeno. Era algo muito, muito caro. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com o unguento. Pouco nos é dito aqui do porquê ela foi até o Senhor Jesus Cristo e fez isso. Muito pouco. Mas, queridos amigos, nós sabemos. Porque foi escolhida esta situação e registrada aqui entre muitas outras que não foram. Ela foi a Cristo em busca de reconciliação com Deus. Foi por isso que ela foi até o Salvador. Ela tinha ouvido sobre Jesus, o pregador, aquele que curava e falava com poder. E ela foi ao Senhor Jesus Cristo em sua culpa, em sua tristeza, profunda tristeza por sua vida de pecados contra Deus. Ela estava consciente disso. Foi a graça de Deus que levou aquela mulher daquela vida e daquela situação em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém levaria. Ela própria por si mesma não abandonaria este pecado. Foi a graça de Deus operando na consciência dela, abrindo os seus olhos. E tendo aberto os olhos, tendo ouvido sobre o Salvador, então esta mulher vai até os pés, literalmente, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bem, ela já conhecia o Senhor Jesus de ouvir, e ela já tinha visto muitas coisas poderosas realizadas pelo Salvador. Ela estava em Naim. E pouco tempo antes, um jovem arrimo de família, conhecido por ela e por todo mundo naquela vila, tinha morrido. E ela viu, provavelmente estava com aquela multidão um pouco distante, que saía da cidade para enterrar aquele morto, e ela viu com seus próprios olhos o poder, a calma, o amor, a compaixão de Cristo em simplesmente tocar e dizer ao jovem, jovem, volte à vida. E ela ficou impressionada, tocada com isso. Ela era moradora de Naim. Ela ouviu o Senhor Jesus Cristo falar sobre João o Batista ali. O Senhor deve ter pregado muitas outras coisas ali também que não está registrado, apenas o que foi registrado para o nosso interesse é colocado aqui.
E o Senhor Jesus Cristo, Salvador, estava na cidade dela. Ela viu o poder de Cristo sobre a morte. Ela ouviu as palavras do Senhor Jesus Cristo. No versículo 11, não é? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade, chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Observe o cenário, drama, dramaticidade. Quando chegou perto da porta da cidade, o segundo maior milagre de Cristo, penso eu, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, chorando, clamor, não é? As carpideiras chorando, flautas, comoção, tristeza verdadeira, muita gente, aquele ambiente de morte e tristeza. E quando chegou por perto da cidade, ali estava uma grande multidão, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Que amor, não é? Nós lembramos da pequena filha de Jairo, não é? O amor do Senhor, a bondade do Senhor, e aquela mulher toda cheia de pecados, amante do pecado, vivendo no pecado, viu estas coisas. E estas coisas abriram seu coração e começaram a derreter o seu orgulho, e começou a transparecer na consciência dela a sua culpa. Isso moveu. Então, penso eu, talvez sentindo a sua situação como uma situação irremediável, porque não era alguém que tinha cometido um pecado há um tempo atrás e ficou na memória da vila. Ela vivia, ela era o lixo daquela cidade visível. Claro, todos eram pecadores, mas ela era a pessoa que vivia abertamente nisso. Sentindo isso, sua reputação destruída, mancha, culpa. Mas quando ela viu o Senhor Jesus ressuscitar aquele morto, ela entendeu que se ele pudesse fazer isso por aquele jovem morto sem esperança, é claro, ele poderia lavá-la de seus pecados. Certamente ela tinha ouvido a pregação de Cristo sobre arrependimento, ouvido falar de outras pessoas. Ele diz a pecadores: vinde a mim, pecadores, publicanos, meretrizes, todo mundo, ir a ele, vinde a mim. Outras vezes, provavelmente, ela ouviu as declarações do Salvador: bem-aventurados que choram por seus pecados. E estas coisas foram fermentando a esperança de ser reconciliada com Deus. Ela creu nas palavras do Salvador e ela estava persuadida nesta altura que ele era o Filho de Deus e que ele tinha poder para perdoar, para transformar vidas. E é nessa tristeza por seus pecados, nessa amargura e nesse arrependimento que ela toma aquele pequeno vaso de alabastro e vai até o Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, aqui está o início da obra de salvação na vida de uma pessoa. É o início, o momento inicial. Conversão começa quando os olhos de alguém são abertos para ver o estado do seu caráter, da sua pessoa diante de Deus. É aquele momento quando nós aprendemos e entendemos que nós não somente cometemos certos pecados, mas que nós somos pecadores. No momento deste abrir de olhos, então há o início de uma busca por perdão, por salvação. E aqui está o início desta mulher, o início da sua busca pelo Salvador. É nesse remorso, é nessa tristeza, nesta vergonha, convicta da sua pecaminosidade, que ela então começa a se dirigir para o Senhor Jesus Cristo. Mas como foi que ela teve acesso aos pés de Jesus na casa de um fariseu? Veja o versículo 37, parte B, ao versículo 38. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas. Interessante. Lembre-se da posição daquelas pessoas na refeição, semi-deitados, com as pernas para trás, todo mundo se encarando aqui, o alimento aqui. Ela vem por trás, os pés do Senhor estão lá, ele não está sentado, ela está de lado. Como ela entrou naquela casa? Como ela chegou ali dentro? Pense você, uma meretriz ir à casa de um fariseu é como entrar na cova de um leão. Você pode imaginar o que está sendo descrito aqui. E nós lemos então que o anfitrião
aquele fariseu Simão, ele observa o que acontece. É provável que ele não tenha visto ela entrar. Se tivesse visto, teria com horror sido barrada e expulsa imediatamente. Foi a graça de Deus que permitiu que ela chegasse, que entrasse pela porta, que passasse algum corredor, algum átrio aberto, fosse aqui até aquela sala de alimentação e chegasse aos pés de Cristo, e ninguém viu, ninguém impediu. Isso foi a graça de Deus. Quando nós somos despertos para a nossa pecaminosidade e começamos a entender o estado em que nós nos encontramos e começamos como que bater nesta porta e dizer: meu Deus, me ajuda, eu sou um pecador. O Senhor, Ele abre diante de nós as oportunidades. Ele nos leva a ouvir o Evangelho e a compreender. Foi o Salvador quem permitiu isso. Imagine você, uma mulher como aquela entrando na casa de um fariseu, que era um homem religioso, que vestia um uniforme religioso, que desprezava os outros, e chegar até aquele ponto. E nós lemos essas palavras. Bem, no versículo 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava, observe, consigo, dizendo, seus pensamentos: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Uma pecadora. Bem, ele diz consigo, que significa dizer que ele não teve coragem de dizer isso publicamente. Jesus era o convidado principal. Se ele, antes de convidar a Jesus Cristo para a sua casa, tinha dúvidas de Jesus ser o verdadeiro profeta, bem, agora ele não tem mais nenhuma dúvida. Ele não é. Se este fosse profeta, bem saberia, ele teria a capacidade de saber isso. Quem é esta mulher que ele toca, porque ela é uma pecadora? E o Senhor Jesus Cristo diz então a Simão, respondendo: o Senhor irá responder. E Cristo irá mostrar que ele é muito mais do que um profeta, que ele não somente conhecia aquela mulher, mas que ele podia ler o pensamento de Simão. E respondendo Jesus, disse a Simão, mas veja, ele não diz publicamente, ele diz consigo mesmo, o Senhor leu o pensamento dele, porque ele é Deus. E disse-lhe, respondendo, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Simão pensava que Jesus Cristo queria pegá-lo em algo. Dizia mestre. Mestre aqui não é senhor, é professor, rabino, pessoa de autoridade. Dizia mestre, vai em frente, pode falar. Ele já estava meio que azedo quanto a Jesus. Esse homem não é profeta, ele não sabe o que está acontecendo. Dizia mestre, fala. Vai em frente, professor. Então o Senhor Jesus Cristo declara esta pequena parábola. Atente, querido amigo, põe a tua mente, a tua energia, belisque-se a si mesmo, se for necessário. Este é o Evangelho de Cristo. Ouça essas palavras do versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros ou denários e outro 50, mais de 1 ano e meio de trabalho e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes, o credor perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, e é um tom de cinismo aqui, obviamente, tenho para mim que, obviamente, aquele que mais perdoou. E ele, Jesus, lhes disse, julgastes bem. Bem, o Senhor, por esta parábola, ele vai representar Simão como um personagem e aquela mulher como um outro personagem e Deus como credor. Esse é o enredo. O personagem é ele, um grande devedor, ela, um devedor de 50 denários. Aquela mulher é uma grande devedora de 500. E diante de Deus, Deus é o credor. Bem, um era ele, outro era a mulher, ambos deviam ao credor e o credor é Deus. E ele, na parábola do Senhor, exteriormente falando, parecia ser o que devia menos a Deus, 50, porque eles faziam o seu esforço, ele era religioso, ele ia na sinagoga, mas aquela mulher era uma devedora terrível, ela devia 500 denários, uma pecadora de fato. Queridos amigos, somos nós retratados aqui, cada um de nós. Alguns de nós aqui neste local têm ido tão
tão fundo no pecado, no lodo do pecado, que nós devemos 1 bilhão de denários a Deus. Isto é, nós temos uma dívida impagável. A nossa dívida é uma dívida de uma vida roubada de Deus e entregue ao pecado. Nós somos devedores a Deus. Outras pessoas têm crescido talvez numa igreja, num contexto cristão ou evangélico, e assim aprenderam a evitar aqueles pecados visíveis mais grotescos. E eles têm uma dívida também com Deus, talvez aos olhos deles, eles pensem ter uma pequena dívida. Mas por menor que aparente aos olhos humanos, a culpa de nosso pecado é maior do que podemos pagar. A Bíblia diz que o salário, a paga do pecado é a morte. E morte é condenação eterna, uma dívida de adoração. Nós não temos amado a Deus de todo o coração. Nós temos a maior parte de nossa vida nos afastado de Deus, usado o nome de Deus como piada, ou rido de piadas a respeito do Salvador, feito chacota do seu povo, dos seus filhos, desprezado a verdade, considerado como coisa ridícula, torpe e vazia, o Evangelho da graça redentora. Nós temos um currículo, um registro imenso de dívidas diante de Deus. Nós não temos amado, guardado as suas leis, nós não temos honrado ao Senhor. É assim que a Bíblia descreve um pecador, porque quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio para lidar com esta dívida. Veja Colossenses 2,14. Ouça essas palavras de Paulo, descrevendo, explicando a obra do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, esta é a cédula de dívida, o livro de contas, nas suas ordenanças, porque nós temos quebrado, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que Cristo Jesus tenha tomado aquele livro de contas, de dívidas, os nossos pecados, se eu venho a Ele como um pecador, e pago, cravando isso na cruz, isto é, em si mesmo. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, cravando na cruz, pagando. Nós temos uma dívida diante de Deus, e é por isso que há um dia de prestar contas, e é por isso que ao final desta nossa breve vida, nós subimos à presença de nosso Criador, para dar conta de nossa vida, tudo o que fizemos no corpo e na mente, a maneira como nós ouvimos e respondemos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo Salvador. Nós não entendemos, não é, querido amigo? Nós não podemos pagar isso. Nós não podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus. A salvação é uma dádiva gratuita, e ela precisa ser, porque se um preço fosse colocado nesta salvação, você pode imaginar o preço. Você crê realmente que Deus ia colocar um precinho pequeno na morte do seu filho, na obra de redenção? Se preço fosse colocado, ninguém pagaria, e de fato ninguém pode. É uma vida santa sem jamais pecar, nunca pecar nos pensamentos, amar a Deus de todo o coração, cumprir a lei moral, desde o nascimento até o final. E nós já entramos aqui perdendo como pecadores, então vivemos em nossos pecados. Cristo Jesus, o Salvador, veio para lidar com o pecado. Esta é a nossa dívida, uma dívida para com Deus. Mas deixe-me seguir para esse versículo 44 e 46. Ouça essas palavras, são tão gráficas. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Você não me beijou na testa, ela tem beijado os meus pés. Você não lavou os meus pés, ela tem feito com lágrimas o seu cabelo para enxugar. Não me ungiste a cabeça com óleo comum de oliva, mas ela está me ungindo com unguento. Precioso, não é? Precioso, tão precioso. Que palavras! Aquela mulher veio em tristeza por seus pecados. Eu devo correr para o final, atente para isso. Aqui está o âmago de toda a história. Ela foi a Cristo por causa da culpa de seus pecados. Ela ouvira a respeito do Salvador que estava ali. Ela queria, desejava profundamente ser perdoada por Deus, ser lavada, ser transformada, ser purificada da sua culpa. Ela desejava dar algo em troca por isso.
algo muito caro, algo que valesse. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo o que cada um de nós faz quando os nossos olhos se abrem para o nosso pecado. Quando nós vemos a nossa pecaminosidade da parte de Deus que abre os nossos olhos, a nossa tendência, a primeira atitude é tentar melhorar para de alguma maneira angariar o favor de Deus. Nós nos tornamos mais religiosos, nós abandonamos certos vícios, certas companhias, nós trazemos o nosso nardo, o nosso vaso de alabastro. Ela queria de alguma maneira fazer isso. Desejava algo para trocar, algo caro. Assim somos nós, queridos amigos. Ser uma pessoa melhor, palavras e ações mais gentis, agradá-lo para que ele me receba e me aceite. Essa é a tendência típica de qualquer religião que se justifica por obras. Veja, é muito simples. Se confunde ou se inverte justificação por santificação. Na Bíblia, santificação, limpeza, vem depois de justificação, certo? Justificação é perdão. Só que nós invertemos, nós queremos nos santificar, boas obras, martírio, escadaria de joelho, melhorar, para então ser justificado por Deus. É o contrário, queridos amigos. Nós não podemos melhorar, nós não podemos alcançar o padrão de Deus. E assim um pecador convicto, ele começa oferecendo a Deus um novilho. E conforme a culpa vai aumentando, 2 novilhos. E então, mais do que isso, bois, cabras, uma manada inteira de sacrifício. Eu começo melhorando, eu começo terminando um vício, deixando certas coisas, mas a culpa não vai embora. Então eu passo aí na igreja, eu passo a melhorar, mas a culpa só aumenta. E eu passo a fazer coisas melhores, e a culpa não cessa. Então eu começo a me sacrificar, carregar uma cruz de joelho no asfalto quente, entrar em sessões, entrar em campanhas, pular uma fogueira santa, vale de sal. Eu começo a me martirizar, eu quero mostrar para Deus, eu estou me sacrificando. Eu posso adquirir, olha para mim, eu estou me santificando, vencendo o pecado em mim, me justifica. É isso que está acontecendo aqui. Isso acontece com todos nós. Quanto mais a culpa se aprofunda, mais nós desejamos agradar a Deus para receber dele a justificação. Mas nada disso pode agradar a Deus, nem comprar a salvação. Salmo 51 diz, um coração contrito, um espírito quebrantado é o que Deus aceita. É o que Deus espera, verdadeiro arrependimento, verdadeira contrição, não o desejo de fazer por merecer e continuar no pecado para ganhar a salvação. Verdadeiro arrependimento é exigido na palavra de Deus. O que aconteceu ali, aos pés de Cristo, quando aquela mulher entra ali e vê o Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso o que está sendo descrito aqui. Ela entra e chega até aquele lugar onde o Senhor, o Salvador do mundo, estava. E ela, por trás, vê os pés do Senhor Jesus Cristo, e ao ver o Senhor ali, com seus próprios olhos àquela distância, ela se quebra em lágrimas, em arrependimento. Ela veio para comprar, para dar algo em troca, para chamar a atenção, para ser justificada. Quando ela vê o Salvador, ela se quebra em arrependimento. E aquilo que seria um presente, uma oferta para receber um benefício, torna-se a demonstração do seu arrependimento. O que aconteceu ali aos pés do Senhor Jesus Cristo foi o seu arrependimento. Veja, aqui estão sinais evidentes do arrependimento daquela mulher. Que aquelas coisas que mais demonstravam, caracterizavam a sua pecaminosidade, agora eram as que mais demonstravam a sua transformação. Isso é verdade quanto ao arrependimento. Veja o versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Regou meus pés com lágrimas. Aquela mulher que já há muito tempo nem mais corava a face diante das pessoas pelos seus pecados, cuja mente tinha sido tão cauterizada que não se interessava ser uma pessoa imoral diante de todo mundo, que já não mais corava a face, tão cauterizada pelo pecado, bem, agora, envergonhada, aos pés do Salvador, ela chora sua vergonha e arrependimento, sua tristeza. Deixa eu me explicar o que ela fez. Minha filha, mais nova, quando era menor, estava vendo algo e ela ficou triste, algo triste. E ela começou a lacrimejar.
E ele olhou para a mãe e disse, ela não entendia, né, porque já tinha chorado por fome, já tinha chorado por disciplina, mas foi um choro diferente, por algo que ela viu que a tocou e deixou ela triste. E ela virou o rostinho para a mãe e disse, mãe, a tristeza está saindo pelos meus olhos. Que poético, né? É exatamente isso. A imundície de uma vida de pecado estava saindo ali, aos pés do Salvador. O seu arrependimento ali, em sua mente orando ao Senhor, apreciando o Salvador, o Filho de Deus que veio a este mundo. Veja os sinais do seu arrependimento descrito aqui. Aqueles olhos secos, não é? Típicos de pessoas imorais, olhos secos, penetrantes para flertar e sinalizar a sua sensualidade e desejo para as pessoas no ambiente, agora derretem lágrimas de arrependimento e contrição. Isso é um arrependimento verdadeiro. Suas lágrimas eram a água do seu coração derramada ao pé do Salvador, aquele Cristo enviado por Deus. E Ele, o Deus eterno, que conta as nossas lágrimas e as guarda em seu ódrio, contava as lágrimas daquela mulher como um verdadeiro arrependimento. Eu não estou dizendo aqui que arrependimento é chorar, e eu chorei, não, não é emocionalismo. Isso é simplesmente o romper de uma alma totalmente culpada diante de Deus, em confissão. Seus cabelos, que eram preparados cuidadosamente como uma rede para prender os seus amantes, agora se torna uma toalha para enxugar os pés do Salvador. Sabe o que é isso? Auto-humilhação, auto-abatimento. Cabelos preciosos e belos agora para limpar os pés do Salvador. Isso é verdadeira humilhação, meu querido. Isso caracteriza um verdadeiro arrependimento, contrição diante de Deus. Contrição profunda e real. No versículo 46 nós lemos essas palavras: não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Ela não tem cessado de beijar meus pés. Aqueles lábios que eram ornados cuidadosamente para o pecado, agora serviam para honrar o Salvador. Sinal de grande humildade, não é? No lugar da soberba, no lugar dos gestos dos lábios, da malícia típica para atrair pessoas, ela beijava os pés de Cristo. Tamanha mudança de caráter é representada aqui pelo Espírito. É isso que acontece na conversão de uma pessoa. Isso nos traz à mente o Salmo de número 2, versículo de número 12, não é verdade? Aquela mulher incessantemente beijava os pés do Salvador. Isso traz à mente o Salmo 2, versículo 12. Leia a partir do versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Que Filho? O Filho de Deus. Beijar é símbolo de reconciliação. Reconciliai-vos com Cristo Jesus antes que Ele volte, antes que Ele te chame à presença dEle. Beijai o Filho, aqui está. Reconcilia-me contigo, Pai. Perdoa o meu pecado. Purifica a minha alma. Eu venho a Ti como um pecador, um inimigo. Eu beijo o Filho. Eu peço misericórdia. Eu maltratei, eu desonrei, Ele era o Deus eterno. Eu coloquei os meus olhos sobre o que eu não deveria, eu entreguei o meu corpo e a minha mente para a sujeira diante de um Deus santo. Eu venho a Ti em arrependimento. Incessantemente. Esta me ungiu os pés com unguento. Com unguento, querido, não com óleo comum de oliva. Unguento. O seu perfume, que era para torná-la mais atrativa aos seus amantes, agora oferecida aos pés do Salvador. Como seu amor foi transformado da sensualidade para a pureza, também o uso dos seus ungüentos derramados aos pés de Cristo. Aquilo que era usado antes para luxúria, sensualidade, agora consagrado em devoção a Cristo. Isso caracteriza um verdadeiro arrependimento. Aquilo que eu usava para o pecado,
eu agora uso para o Senhor. Querido amigo, não há outro efeito mais visível, mais claro de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão, de alguém que foi transformado por dentro, que aquilo que antes oferecia ao pecado é agora dedicado a Deus. Lá em Romanos capítulo 6, versículo de número 19, o apóstolo Paulo ilustra isso, declarando essas palavras. Romanos capítulo 6, versículo de número 19, estas palavras: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Observe. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Você percebe? Não há nada que caracteriza melhor, prove melhor a transformação de uma vida. Veja o versículo 47. Por isso eu te digo que os teus muitos pecados, 500 denários, 1 bilhão, muitos pecados lhes são perdoados. Qual é a prova disso? Que foi perdoado? Porque muito amou. Ali está a demonstração do amor dela por Cristo. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, porque muito amou. Esse é o resultado da salvação. Não é a causa da salvação, é o resultado. Não é porque eu amo a Deus e me dedico a Ele que Ele me salva. É porque Ele me salvou que agora eu tenho um novo coração para amá-lo. Essa é uma verdade doutrinária na Bíblia. Está lá em 1 João, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Ele nos amou e nos viu em nossa pocilga no lodo do pecado e nos tirou de lá e nos lavou, e assim transformado, constrangido por essa ação de Deus, por nós o amamos. Aqui está a demonstração deste amor dela pelo Salvador. Antes, ela olhava ousadamente na face dos seus amantes. Agora, queridos amigos, ela não consegue olhar na face de Cristo de envergonhada. Ele é o Deus eterno, Ele é o Salvador bendito. Mas ela se derrama aos pés, se arrepende aos seus pés, se entrega junto aos seus pés, é salva aos pés de Cristo, encontra refúgio aos pés do Salvador. Salvação somente aos pés de Cristo. Um pecador que vai a Ele não é ir à grande igreja, à procissão, ao batismo, a uma liturgia, aos pés em arrependimento, derramando o teu coração em vergonha, em confissão, clamando aos pés do Salvador, verdadeira conversão. E é ali que você encontrará a tua paz, aos pés de Cristo, crendo que Ele te receberá. Cristo não mandou aquela mulher embora desgostoso, saia daqui, não me conheces. Você entende isso? Isso significa que por mais que você se sinta sujo e contaminado e culpado diante de Deus, Ele está dizendo através desse ato aquilo que Ele disse em palavras: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde, vinde, vinde a mim, pecadores, vinde todos, você nesta noite, qualquer um aqui neste lugar, está aberto a qualquer um aqui. Vá ao Salvador do jeito em que você está, fedendo em teus pecados, duro em tua pecaminosidade. Vá a Ele desta maneira, é Ele quem muda, transforma. Você dá a Ele o teu pecado, Ele te dá vida, pureza, salvação e ainda mais. Ele te dá o seu Espírito, que tirará poder para agora vencer o pecado daqui por diante. Uma das coisas que impede muitos a irem a Cristo é arrependimento, este sentimento. Eu vou me arrepender, mas eu sei que esse pecado vai me trazer de volta. Vai não. Se você for como um pecador, confessando e clamando, Ele te perdoará e Ele te dará poder para que o pecado não tenha mais domínio sobre a tua vida. E ali, querido amigo, um coração quebrantado, verdadeiramente arrependido. Eu concluo com esses versículos últimos. Versículo 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Não a fé em si mesma, mas a fé no Senhor Jesus, é claro. Vai-te em paz. Como essa mulher foi salva, há duas coisas claras aqui. Arrependimento, claramente demonstrado diante de Cristo, e fé no Salvador. Porque ela foi,
Sua culpa era muito grande. Ela ouviu sobre o Salvador, ela foi pela fé, do jeito em que estava, crendo que ele era capaz. Aqueles leprosos foram ao Senhor Jesus Cristo, apesar da podridão, podiam ser apedrejados, foram, porque eles creram que ele poderia curar, que ele dizia a verdade, que ele recebia pecadores. Ainda embora a fé dela falhe inicialmente, ela foi com a intenção de agradar, trocar um alabastro pelo perdão. Ela foi, ainda assim, arrependida. E ao ver a Cristo, ela se arrepende, se entrega e salva. Você vai a Cristo desta maneira, deixa-me concluir aqui. Há dúvidas? Há temores? Claro que há. Quando nós não conhecemos a Deus, este trono de Deus é um trono de glória, poder, justiça, são relâmpagos e trovões, é Sinai. Nós vamos sabendo que nós somos culpados, Ele é justo, se Ele quiser me lançar no inferno agora, Ele é justo, mas eu vou confessar a Ele, eu vou dizer a Ele quão mal eu sou, eu vou pedir perdão a Ele, ainda embora Ele me mate, ainda embora Ele me lance no inferno, eu preciso fazer isso. E quando você vai assim, aquele trono de glória, poder, de terror, se torna um trono de justiça e misericórdia. Sião, Cristo Jesus, Calvário, misericórdia, perdão, salvação. Não é difícil entender como a fé em Jesus e o arrependimento são critérios para a salvação. Você se arrepende diante de Deus porque você crê nisso, que você deve se arrepender. E porque você se arrepende, vai a Ele, você está crendo nele. Fé e arrependimento andam juntos. É tão simples, querido amigo. É tão simples. Você não precisa pensar em uma grande teologia, o que eu vou falar, como eu vou vir. Eu não vou repetir algo bonito, não. Fé e arrependimento te levam. É um soluço da alma, é uma alma que se dirige a Deus em desespero, talvez, por misericórdia. Você vai a Ele como um pecador e Ele te recebe. É assim que você vai a Cristo e é salvo. É dessa maneira. E se nesta noite a palavra de Deus falou ao teu coração e o Espírito de Deus te diz que o dia é hoje, chamado hoje, que pode não haver o amanhã, então vá ao Senhor em oração, mesmo aqui, confesse e clame. E se você fizer isso, de todo o coração, então estas palavras serão ditas assim por dizer à tua alma: perdoados teus pecados, eu perdoo. Vai em paz, meu filho, minha filha. Vamos orar juntos.